o dia do quê? Da alegria. E o que, Pascoal? E a tristeza. Não sei mais a letra. Nem pode pensar em Chegar. Diga aí, hoje é dia de Flamengo, Flávio Jones feliz da vida. É isso aí, hoje é dia de acompanhar, de torcer. Flamengo é Brasil, como diz Flávio Jones. Não digo, ontem ele já disse Grêmio é Brasil. Também não. Hoje Flamengo é Brasil, pra cima do Independente. Hoje, final da Sul-Americana, que se acompanha aqui no Fox Sports. Vai ser um show de cobertura, um show de transmissão, um show de tudo. E tudo sobre esse jogo, tudo sobre o jogo do Grêmio. Mercado da bola aquecendo aí, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Daqui a pouco tem tudo isso e muito mais aonde? Aqui, ó, no Fox Sports Rádio. Não sai daí não, é rapidinho. Vamos, Flamengo, vamos ser campeão, vamos, Flamengo, minha maior paixão, vamos, Flamengo. Essa taça vamos ganhar, vamos, Flamengo, Tem ensaiado, vamos ser campeão, Flamengo. Tá completamente. Vocês podiam lá fora. Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. E o que, Flavinho? É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Você tá de luto pelo Independente? Não é lusa, isso aqui é Flamengo. Oh, 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 Você que tá Peraí, o Fox assistindo. Sports Rádio está no ar. Você, torcedor do Flamengo, mande suas mensagens. Eu não Você, digo torcedor isso, do Grêmio, Flamengo é Brasil. Feliz da vida. Mande mensagem via Twitter, mas sempre com a hashtag FS Rádio Brasil Rio de Janeiro Respira. A final da Copa Sul-Americana hoje, Flamengo Independente da Argentina, aqui ó, no Fox Sports. E você quiser mandar sua música pro Pascoal, você torcedor do Flamengo quer mandar sua música pro Flavinho hoje, as músicas da torcida do Flamengo, hino, mandem pelo 011 99390 4545. Você quer mandar aquela, ó, meu Mengão, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de agora, se ser quiser mandar rubro-negro. aquela, eu Sempre te amarei, onde estiver estarei, ó meu Mengo. Agora tem aquela do Primeiros Erros. Vai cantando aí, Também, não tem né? problema. O programa acaba mais cedo hoje, não Não é temos nada pra falar. 3-1, fundo lá no Liverpool. Você pode mandar também tudo isso pro Flavinho no 011 99390 4545. Pode mandar pra esse número aí, porque o meu não é esse. Agora deixa eu falar um negócio pra vocês. Lamentável, agora vamos falar sério, lamentável o que alguns torcedores do Flamengo, alguns, fizeram ontem no Rio de Janeiro, no hotel errado, né? Porque o time do Independente não tá no hotel na Barra da Tijuca. Eles estavam lá, eles estavam lá e mudaram. Ah, mudaram? Durante a madrugada eles mudaram. Aquilo foi lamentável, foi bizarro. Mas mudaram antes do foguetório? Ordem. Acho que nós perdemos a noção do que é certo e do que é errado. Esse negócio de reciprocidade é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu me coloco dessa forma. Se alguém achar que isso é legal, que achar que isso é bonito, que tem que ser feito, cada um pensa o que quiser. O meu pensamento é o seguinte, isso é uma vergonha. Isso não pode acontecer. E aconteceu. Fraqueza da polícia que sabia que estava lá, a polícia tinha que estar lá antes de saber, de ver o que estava acontecendo. Quer dizer, tem tanta coisa nesse país que acontece, que a gente espera acontecer e não vira nada, e um fato como esse passa a ser corriqueiro. É outra vergonha. Para mim é uma vergonha. Isso não poderia ter acontecido. Tem que ser porque lá foi assim. Não tem que ser assim. Você pode ser educado. Bombas de fabricação caseira, o cara tirando 2 bombas ali de fabricação caseira. Vocês estão de brincadeira. Isso para mim é uma vergonha. Falta de postura, falta de ética, falta de civilidade, falta de educação. Faltou tudo. Olha, com relação à reciprocidade, Pascoal, eu discordo de você.
Eu não defendo aqui invasão, eu não defendo aqui depredar hotel. Mas ontem eu não defendo... você defendeu que tinha que ir lá na porta, foguetório, você falou ontem. Espere. Mas você não falou? Não deturpa, eu vou chegar lá. Eu não tô deturpando. Chegar lá. Eu falei que você falou o seguinte, tem que ir lá na porta do hotel eu falei, tem que ir lá soltar fogo sim. Então. Isso eu defendo mesmo. Não, mano, para, meu. É minha opinião, vocês podem discordar depois. A minha opinião é essa. O Flamengo ele foi vítima de rojões, inclusive batuque na porta do seu hotel na Argentina. O Flamengo ele foi vítima de apedrejamento do seu ônibus lá na Argentina. Inclusive tem um boletim de ocorrência disso daí. O brasileiro precisa parar de ser otário. Diz muitas vezes quando ele sai aí para Uruguai, Argentina, Chile e tudo mais. Eu respeito a opinião de vocês, mas a minha é essa. Vocês podem discordar depois. Pera, Facincani, calma. Eu defendo sim haver a reciprocidade. Não houve tentativa de invasão do hotel do Flamengo e não houve depredação também do hotel. Nesse sentido, eu acho que houve um exagero por parte da torcida do Flamengo. Só que soltar fogos na porta do hotel, soltaram lá, porque não soltar aqui? O brasileiro ele precisa parar de ser otário e tratar gringo com pandeló e cafezinho quente. O negócio é o seguinte, se tratasse com toda essa veemência, peraí. Outras atividades do país, outras coisas do país, aí a gente ia ter um país melhor. Não ia ser isso aí. A Comembol tá falando... cortar dos dois. Não posso terminar? Eu esperei ele falar, gostaria de terminar. Esperar. Esse negócio de olho por olho, dente por dente, a história mostra que toda vez que aconteceu isso, o final nunca foi feliz. Se lá teve uma recepção ruim, que aqui seja uma boa recepção. Para com isso. Que no Maracanã... Isso é futebol. Que no Maracanã... Isso é futebol. Isso não é futebol. Isso aqui não é futebol. O exagero é outra coisa. Isso é uma coisa. Eu também acho que está errado o que foi feito. Mas foi feito lá, chumbo trocado não dói. É lógico. Olha só. Chumbo trocado não dói. Meu pai sempre falava isso. Aqui, velho. Então, cada um tem uma opinião. Mas a gente vai pra lá, os caras fazem. Quando eles vêm pra cá, a gente trata bem. Sem contar também o histórico de racismo. Então, deixa eu falar, o cara chegando no galeão aqui, me quitando macaco. Dentro do shopping, do lado ali do hotel. Cada um tem uma opinião, tá certo? Mas não é opinião do programa defender esse tipo de atitude, não. Se lá teve um tratamento ruim, que se dê um tratamento bom. Que o Flamengo hoje ganhe no campo. Que a torcida do Flamengo hoje, para a qual eu vou torcer, eu torço para que o Flamengo seja campeão da Sul-Americana hoje, torço mesmo. Que seja uma festa no Maracanã vermelho e preto, que ganhe de 4-0 dentro de campo. Isso que a gente viu ontem, gente, isso não é futebol. Isso é selvageria. Mas eu acho que houve excesso também. Isso é selvageria. Não tem que... Fogos, gente. Isso é uma bobagem. Fogos faz parte. Você fizeram aqui para fazer também. O hotel tem... Quer dizer, se matar alguém lá, tem que matar aqui? Não, matar é outra coisa. Ah, isso é outra coisa. Matar é outra coisa. Então deixa eu falar uma coisa. Não misture uma coisa com uma coisa e outra coisa outra coisa. No momento que você fala... Divide. Presta atenção, gente. Tem gente hospedada no hotel. Como também tinha na Argentina. Mas não justifica um erro, não justifica o outro. Exato. Se você é maltratado num lugar... Eu queria ter essa evolução espiritual que você está pregando aqui, mas eu sinceramente não tenho. Me desculpe, não quero essa evolução espiritual. Não estou batendo palmas para a tentativa de invasão e não estou batendo palmas para o apedrejamento ao hotel. Só que houve também batuque na frente do hotel do Flamengo, houve também aí tiros de fogos de artifício. O Flamengo, quando estava indo para o estádio, tomou pedrada e aqui não pode chegar com um bolinho quente e falar, você aceita um pandeló? Você aceita um bolinho de fubá? Eu discordo. Eu gostaria de ter essa evolução espiritual. Eu não tenho. Posso falar uma coisinha? Me espanta muito o que você falou agora, que isso é futebol. Eu? Não, eu falei. Futebol é assim no mundo inteiro. Não, pera um pouquinho. Agora você já falou. Eu não falei nada. Daqui a pouco eu vou falar. Não, pode falar. Não, porque você, quando acontece qualquer coisa dentro de uma arquibancada, você, por exemplo, você defende que as pessoas se comportem no estádio como na NBA ou como num teatro. Isso. Né? Que sequer possam xingar as pessoas. Claro, eu acho ultrajante. Você acha ultrajante. Isso você não acha ultrajante? Também, claro que sim. Mas você está defendendo isso. Não estou defendendo. Não, claro que você não entende. Eu não falei até agora. Entendi, você está falando chumbo trocado não dói. Exatamente. Escuta, você acha isso? Você acha que é assim que o mundo deve... É assim que as sociedades devem se comportar? Pois é, mas eu acho que não. Eu acho que não. Nem lá e nem cá. Bom, nem lá... O fato de ter se comportado assim, que não foi assim lá também. Justifica o outro. Não, eu nem vou usar essa frase. Mas você acha... Não é frase feita, não. Essa frase explica muito bem as coisas. Entendeu? Mas você acha que isso aí, você acha isso aceitável? Eu vou dizer o que eu acho. Claro que eu não acho, óbvio que não. Eu vou dizer o que eu penso. A única forma de acabar com isso é a gente ter um dia entidades que regem o futebol que sejam duras o bastante para eliminar esses clubes cujas torcidas são incontroláveis nas competições. Falo mesmo para qualquer clube.
não estou falando do Flamengo especificamente. Eu acho que, por exemplo, o Independente tinha de ser eliminado da Copa do Conmebol ou de qualquer competição sul-americana pelo simples fato de um cara ter imitado o macaco na arquibancada. Eu acho que isso é a única coisa que educa as pessoas. Elimina o clube das competições. Se o Corinthians tivesse sido eliminado da Libertadores por 5 anos, quando a torcida tentou invadir o Pacaembu e matar todo mundo num jogo contra o River Plate, talvez o menino Kevin não tivesse sido morto, estivesse vivo hoje. Se o Flamengo fosse excluído de competições internacionais durante 3 anos, isso não iria acontecer novamente. Isso vale para qualquer clube. O Boca Juniors, aquele jogo lá do Spray. 5 anos de punição. Não joga a Libertadores, mas ponto. E essas cenas aí, Flavinho? Eu acabei de falar. Pera um pouquinho, deixa eu falar. Eu acabei de falar, mano. Eu acho que isso, para mim, é suficiente para esse clube ser eliminado da competição. Como eu acho... Tá, vai ser jogado. Vai ser jogado depois da final. Benjamin, mano, a Conmebol faz vistas grossas para todas essas atitudes de todos os clubes da América do Sul desde sempre. Desde sempre. Isso não significa que a gente tenha de aplaudir o que a torcida do Flamengo fez ontem. Mas eu não estou aplaudindo, Flavinho. Eu também acho que houve exagero. Não. Diz que houve exagero. Com relação ao foguetório na frente do hotel, eu sou a favor sim. Então, mas não tem agora, desculpa, quebrar, agora tentar invadir é outra coisa. Eu não vou tentar te convencer a não ser a favor. Eu não vou te convencer a não ser a favor. Se você é a favor, tudo bem. Eu acho que a única forma de acabar com isso era eliminar, por exemplo, o Santos, teve um jogo lá em Santos. E o Barcelona de Guayaquil. Elimina o Santos. Elimina, risca o Santos. E a gente disse que foi vergonhoso o que o Santos fez naquele dia. A torcida do Independente soltou fogos na porta do... Elimina o Independente. A torcida do Grêmio jogou pedra. O que eu tô falando? Aí o ano que vem, nós vamos fazer um campeonato com o Ceará, com o Tajeres e Córdoba. Quando a Margarete Thatcher, ou seja lá quem for, quando ela excluiu a Inglaterra das competições, você achou legal pra caramba. Não, Flavinho, agora, o que aconteceu? Qual foi a consequência do que aconteceu da exclusão dos times ingleses? Melhorou muito. Acho que foi por isso que mudaram os comportamentos dos ingleses. Passaram a mudar ali os comportamentos aí dos torcedores ingleses justamente pelo rigor da lei. Porque hoje, Flavinho, o cara que é pego numa briga ali, independente de qual idade que ele tenha, o cara é obrigado a cumprir uma pena de 4 anos em regime fechado. Pera, calma lá. O cara é obrigado hoje, se ele estiver envolvido numa briga lá na Inglaterra e ele for condenado, ele vai cumprir 4 anos em regime fechado. Se ele for reincidente, a pena dobra. Ou seja, ele pode pegar por causa de 2 brigas, 12 anos de cadeia. Você acha que o cara quer isso? O senhor Mani vai falar. O senhor Mani agora vai falar. Eu fico, às vezes, chateado. O programa é democrático, cada um pode dar a opinião que for. Eu fico chateado, porque a gente vive hoje um mundo absolutamente intolerante. Tá certo? Aí, vejo elogiar atitudes como essa. Leio tweets aqui. Infelizmente, já estou bloqueando 500, porque... apoiando, eu leio mensagem aqui, tinha que meter fogo, tem que matar. Lamentável, cara. É o mundo da intolerância que a gente vive. Isso que nós vimos ontem foi triste, foi vergonhoso, foi lamentável, cara. E eu fico mais chateado ainda de ver gente apoiando isso. Eu fico chateado. Não, o pior é que os caras mandam isso aí. Lógico, mas tem aqui, está incentivando, os caras também incentivam. Não, está incentivando, vírgula. Eu incentivei aí os rojões na frente do hotel e não dentro do hotel. Mano, desculpa. Olha, gente, é diferente. Mano, perde o controle, perde a medida, perde a capacidade de raciocínio. Vai jogar em qualquer lugar, sofre com em grupo, as pessoas se julgam impunes. Você sabe que são assim, mano. Vocês estão negando informações aqui do próprio canal. O Flamengo teve batuque a noite inteira na porta do hotel. E a polícia lá foi conivente, não afastaram os torcedores. Não é exatamente. Você não tem que agir dessa forma. Você não tem que agir dessa forma. Tô falando, se ele quer a terceira guerra mundial. O ônibus do Flamengo foi apedrejado, então você acha que tem que apedrejar? Não,
Não acho, mas tem que haver. Tem que tirar o sono dos argentinos também. Você tá tirando o sono dos argentinos. Onde está o hotel? Você falou que é um bairro familiar. Do ponto de vista de você mora na região do hotel. E eu dormi muito bem. Não interessa, mas também tem pessoas que não, eu não dormi. Eu moro na região ali. Eu moro também e dormi muito bem. Não dormi. Eu tô trabalhando aqui. Legal. Tô trabalhando aqui. Eu não tenho que respeito a opinião de vocês, festa, mas a minha opinião é essa. A minha opinião é essa. O brasileiro precisa parar com esse costume besta. Toma um tapa na cara, dá outra face. Eu não faço isso. Eu gostaria sim de ter evolução espiritual que vocês estão pregando aqui, mas eu não tenho. Sinceramente, eu não tenho. Eu sou a favor da reciprocidade. Tem problema. Eu fico extremamente chateado de ouvir o que você falou. Mano, muito chateado. Tentaram invadir o hotel. Muito chateado, porque você mas eu não concordo. Isso eu não concordo, mas sempre dá nisso. Você é um formador de opinião. Tacaram rojão nos outros. Eu fico extremamente chateado de ouvir isso. Posso falar um pouquinho? Fica à vontade. Mas eu não estou defendendo isso. Eu só queria... Eu não entendi. Está defendendo reciprocidade. A torcida do Corinthians foi na Bolívia e matou um cara. Você acha que a torcida da Bolívia tem... Não, isso aí é outra coisa, Fabinho. Isso é outra coisa. Reciprocidade isso é outra coisa. Não mistura as coisas. Não misturem as coisas. Exatamente. Vocês estão sendo sacana com ele. Lógico que porque ele tá... Sim, vocês estão sendo sacana com ele. Estão sendo. Porque ele não está defendendo... o que eu estou falando aqui. Exatamente. O que ele está fazendo eu não posso falar, gente. Eu não consigo falar. Você não me deixa falar. É porque eu estou chocado com vocês. Então tá bom, então fala. Continua. Você não deixa de falar. Continua então jogando todo mundo contra a gente. Continua, é isso que você gosta de fazer. É isso que você está fazendo. É isso que você está fazendo. Vocês falam que é chumbo cruzado, é chumbo trocado. Você fala que tem que ir lá, foi explodir rojão. Até um certo ponto, Benjamin. Até um certo ponto. Nada justifica uma morte. Nada justifica uma agressão, Benjamin. Como é que você controla o ponto? Como é que você isso chama-se pressão sul-americana. Acontece aí, tiros de rojão na frente dos hotéis de todos os brasileiros. Como é que você controla a multidão onde as individualidades se escondem no meio do grupo? Você não controla. Como é que você controla as pessoas com rojão? Como é que você controla a bomba de fabricação caseira? Sabe como é que você controla isso daí? Mudando as leis. Eu não tenho essas explicações. Mudando as leis. Você controla mudando as leis, como fizeram na Inglaterra. Você está propondo uma situação que as leis não conseguem controlar. Pior ainda. Mas você acha que alguém vai juntar esse monte de gente? Bom, gente, e vai passar das 10 da noite, tem lei do silêncio, eu tô aqui para emitir a minha opinião, tá certo? Eu não tô aqui para impor minha opinião. Existe uma grande diferença entre expor um ponto de vista e tentar impor um ponto de vista. Eu não tô impondo nada aqui, eu respeito o ponto de vista de todo mundo aqui que quiser opinar. Vocês podem ter a opinião de vocês, vocês podem discordar de mim, fiquem à vontade. O meu ponto de vista é esse, simples assim. O seu ponto de vista ele estimula a violência. Eu acho que a torcida do Flamengo tem que ir Maracanã, vai lotar, vai cantar, vai fazer festa. Se a torcida independente cantar, tem que ser dado pela arquibancada. Cantoria, ganha no campo, mete 3-0, 4-0, sai para comemorar título. Isso que a gente viu ontem, cara, poderia ter acabado em tragédia, poderia ter acabado em morte, poderia ter, olha, tem gente no hotel que tá lá trabalhando, tem criança. Mas que isso, cara? Exatamente. Invadir hotel, eu acho absurdo. Acho que o futebol, a reciprocidade do futebol tem que ser dada no campo. Ponto. Jogar duro, jogar com seriedade, com virilidade, sabe? Você saber intimidar o seu adversário, saber jogar no psicológico, sabe? Ser o malandro do futebol, não é o malandro como foi o Rodrigo naquele lance infeliz, não é essa a malandragem, mas a malandragem da bola, você saber dar uma chegada de corpo, saber fazer uma marcação séria, saber colocar o seu adversário com medo da sua bola. Essa é a reciprocidade. Se lá fora você recebe esse tipo de tratamento, que aqui você primeiro tenha o mínimo de educação para não se igualar a esse nível e em segundo, dentro do campo, mostrar que você é superior também na catimba. O brasileiro tem que saber dar catimba no campo, saber ganhar na bola, jogando duro mesmo. Se precisar jogar duro, dar uma chegada mais firme, dá a chegada, porque isso faz parte do futebol. Essa é a essência do futebol. Ninguém quer o futebol de não me toques. Mas é o futebol que dentro do campo você jogue com seriedade e jogue firme mesmo. Jogando bola, mas com firmeza também. Isso pode. Isso faz parte da essência, desde a várzea. Ninguém na várzea joga aliviando ninguém e os caras crescem com isso e tem que ser no campo também. Agora, passou disso, esquece. Torcedor, lugar de torcedor é na arquibancada. Não é em porta de hotel, não é aeroporto, não é fazendo algazarra na rua. As outras pessoas não têm nada a ver com a sua individualidade e com a sua paixão. Não pode haver um egoísmo de você achar que porque você torce para A para B, porque o outro tá lá no hotel, que você tem que sair deturpando tudo, fazendo algazarra no meio da rua. As outras pessoas não têm nada a ver. Tem praças específicas para você demonstrar a sua paixão, o seu carinho. Ou seja, a sua paixão, o seu carinho
chama-se arquibancada, você é torcedor. Isso não é paixão. Não, isso não. Isso não é jamais. Isso paixão é ir hoje pro Maracanã. Exatamente. Paixão você ficar na tua casa, põe a bandeira. Esse é o verdadeiro torcedor. Lá. O flamenguista que comprou 66 mil ingressos, vai lotar o Maracanã e, como sempre fez em sua história, fez dali uma das maiores bandeiras, uma das maiores histórias do futebol, que é o Flamengo campeão no Maracanã. E outra coisa, se os caras estão tendo atitudes racistas e preconceituosas, cara, que chame a polícia. Exatamente. Que chame a polícia. Que denuncie. Entendeu? Não adianta nada. A polícia, Benjamin, você sabe a situação que o Rio de Janeiro se encontra hoje? A história, então você está pregando que faça justiça com as pessoas? Não, pelo contrário. O que você propõe? Se você chamar um policial hoje, falar, o cara imitou um macaco ali, o policial ele tem outras prioridades hoje que não pegar um imbecil que está fazendo isso. Então, o que você propõe um cara, um idiota, que tá tendo faz uma ofensa racista a outra pessoa? Por exemplo, que prenda um cara. Chegaram torcedores. Não é você que prende. Vamos lá. No Galeão ontem desembarcaram alguns argentinos, inclusive imitando macaco dentro do aeroporto. Pera só, e o que eu falei? Então você tá concordando Eles vão pro jogo hoje, esses caras. Pera só um minuto, você tá concordando comigo? Nesse sentido, sim. Então você falou que pode fazer o quê? É isso que eu falo. Fez atitude racista, essas babaquices, isso é um absurdo. Denuncia, chama a polícia, grava, mostra pro policial, fala, tá aqui, isso é uma vergonha, põe processo, vai preso. Claro. Agora, a partir do momento que vai fazer justiça com as próprias mãos, isso aqui vai virar uma guerra civil, não vai virar uma carnificina. Mano, quantos exemplos aqui no Rio que a gente já não teve, recente até. Eu vi faz 2, 3 meses de uma mulher no supermercado na fila, ela acabou xingando um segurança, né, de ofensas racistas, e o segurança chamou a polícia, a mulher foi encaminhada a uma delegacia, numa rua qualquer aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, se numa rua qualquer acontece um caso desse, com esse tipo de cara, então é pior ainda, porque eles estão até deturpando a segurança pública. Ou seja, numa via pública, residencial, gente, isso aí não tem que acontecer. Eu falei, a única forma são as entidades assumirem a frente do combate a essas coisas. Risca os clubes, cara. Risca os clubes. Isso tem que acontecer na Europa, tem que acontecer aqui na América do Sul. Risca. Ofensa racista, lá no Uruguai teve o Nacional, a torcida do Nacional no jogo contra o Palmeiras. Uhum. Tira o Nacional da competição. Não tem competição. Dane-se. Mas dane-se. isso é um futebol. Paga-se o preço, seu Mani. Deixa eu ver se eu consigo falar. É 1h27, até agora não consegui falar. Por favor, o que eu vou falar vai contra algumas coisas que você acha, mas me deixa falar. Porque quando a gente fala alguma coisa que é contra o que você acha, você não deixa as pessoas terminarem. Se expõe. Tá? Eu não quero passar vergonha. Então, obrigado. É o seguinte, quando a torcida do Santos soltou os rojões no hotel onde estava concentrado o Barcelona de Guayaquil, eu fiz aqui críticas severas em relação a isso. O Santos foi muito bem tratado em Guayaquil, no Equador, muito bem tratado. Nada aconteceu lá, nada, ao contrário. Foram dados placas de prata, né, salvas, essas coisas para o Santos, reconhecendo a importância do Santos no continente e tudo mais. Aí os caras vêm jogar aqui, você vai fazer um troço desse? Não tem cabimento. O que aconteceu na Argentina foi errado. Aí você vai perguntar para mim, você acha que está certo o que foi feito ontem aqui? Eu acho que não deveria ser feito. Mas eu compreendo o que foi feito ontem aqui no Rio de Janeiro. Porque lá aconteceu a mesma coisa. E ninguém toma providência. Por não tomar providência, acaba acontecendo o que aconteceu ontem e vai acontecer mais vezes. Porque, infelizmente, quem tem que tomar providência, não toma. E acaba acontecendo essas coisas. O Mano falou uma coisa que eu acho espetacular. Ter esse despreendimento de tomar um tapa no rosto e oferecer a outra face. É muito difícil. Tem gente que não consegue. Você vai condenar essas pessoas? É difícil. Falar e teorizar aqui no programa é uma coisa. Tem acho que 3 ou 4 jornalistas nossos aqui que trabalham na redação que foram até a Argentina assistir a final Grêmio e Lanús. E eles me contaram. Quando acabou o jogo, a torcida do Lanús saiu. A torcida do Grêmio ficou lá, o Pascoal estava lá. Os caras falaram que eles não tinham para onde sair, tá? As saídas estavam bloqueadas. A torcida do Lanús, do lado de fora, jogavam um pedaço de cimento, tijolo e pedra desse tamanho e não tinha para onde correr. Você tinha que rezar para aquilo não cair na sua cabeça. E se cai, e se pega de um jeito, pode matar. Então você fala para mim,
Aí o Lanús vem jogar aqui. Nós vamos fazer o quê? É claro que isso não deveria acontecer, mas eu entendo quem age dessa maneira. Age porque, lamentavelmente, ninguém toma providência. Concordo com o Mano também aí, concordo com o Flavinho. Pior do que isso, pior do que não deixar esses caras dormir, mais ultrajante do que isso, são os argentinos que estão aqui no Rio de Janeiro, estavam no shopping center, do lado do hotel, eu moro mais ou menos perto daí. E passaram em frente à loja do Flamengo, como é que chama a loja do Flamengo, Benja? Do Rição, né? Raça Flá? Não sei. Não sei o nome da loja. Enfim, é uma loja do Flamengo. E começaram a imitar macaco. Vários torcedores do Independente, que sozinho não faz. Vários começaram a imitar macaco e provocar as pessoas que estavam andando no shopping. Vocês acham legal isso? É bacana isso? Eu não vi. Não, tô contando o que aconteceu. Eu não vi. Não, tô contando. Se a gente tivesse essas imagens eu tô contando pra você. Eu tô conversando. Eu estou conversando com Espaço Rubro-Negro. Estou conversando com os torcedores que estão agora nos assistindo e o telespectador. Quando eu falo, você acha legal isso? Não é pra você, entendeu? Porque se tivesse essas imagens claro, aqui, quando não tem. O torcedor, não tem. É um idiota. Não tem. O Silva Júnior, que é nosso narrador, estava no shopping ontem. Ele mandou um áudio pra mim. Ele falou assim: dava vontade de avançar nos caras. Ele poderia ter mandado um vídeo. Dava vontade de avançar nos caras, ele falou. E denuncia. Entendeu? Então, quer dizer, o que é mais ultrajante? Isso ou o racismo dos argentinos, que são useiros e vezeiros, e fazer isso pra gente? Toda vez que a gente vai lá, é a mesma coisa. Toda vez. Aí os caras querem chegar aqui e serem tratados como se estivesse chegando a rainha da Inglaterra. É duro, velho. É duro. O ideal, esse é o mundo ideal. O mundo ideal não existe. Lamentavelmente, o futebol aqui na América do Sul é assim. E na Europa e em alguns países também. Acontece tudo isso. Só que lá eles tentam punir, aqui ninguém faz vistas grossas. Então, você espera que o torcedor faça o quê? Quando o cara foi lá na Argentina e caiu um tijolo na cabeça dele. Quando ele estava hospedado no mesmo hotel do Flamengo, ele também não conseguiu dormir. Quando o Flamengo foi pro estádio, foi apedrejado. Não acontece nada, gente. Não acontece nada. Aí os caras vêm pra cá, esperam um tratamento diferente. Além disso, eles andam pelas ruas do Rio de Janeiro, imitando macaco na cara dos negros. O que eles querem? O que é mais ultrajante pra vocês? Eu pergunto pra vocês. O que é mais ultrajante? O cara perder uma noite de sono ou o cara ficar na sua frente, você negro, e ele imitando um macaco? Ora, gente, para com isso. Pois é. Bom, eu discordo de 101% do que você disse. Discordo de 101%. Tem atitude racista que é lamentável, é ultrajante, é vergonhoso. Denuncie, chame a polícia. Se ontem os caras estão fazendo isso no aeroporto ou no shopping, que filmasse, que chamasse a polícia, que chamasse segurança, que acionasse os caras. Os torcedores do Corinthians que brigaram no Maracanã, não foram tudo presos, ficaram 50 dias em cana aqui. Então que chamasse lá. A história mostra, olho por olho, dente por dente, justiça com as próprias mãos, só terminou em tragédia. Só. Eu discordo totalmente. E tragédia... Você não entendeu o que eu falei. Eu entendi tudo. Não entendeu, não. Você não entendeu o que eu falei. Entendi, não concordo. Não, senhor. Eu falei totalmente. Que é compreensível. É compreensível a reação do torcedor. É compreensível. Isso que a gente está vendo é compreensível? Você pergunta pra mim se eu acho que isso está certo? Não. Não, mas isso que a gente está vendo é compreensível. É pelo que eles passaram lá. Ninguém toma providência, Benja. Nós vivemos numa guerra no nosso continente. Isso aqui é uma selva. Então, mas aí isso daqui é uma selva. Então o Flávio tem razão em pedir a punição dos clubes. Sim, que claro, eles sejam eu concordo afastados, com ele. Mas não joguem em competições da Sul-Americana. O que tem que fazer não é punir agora. Quando começar a competição, chegar para todos os times que vão participar da próxima edição da Libertadores e dizer o seguinte: olha, tá aqui os vídeos, vocês vão passar isso na televisão de vocês, na internet, vocês vão passar isso aí na televisão do país de vocês. Se acontecer isso, o clube será eliminado. O que não pode é no meio de uma competição, quando nada acontece, desde 1960, que foi a primeira edição da Libertadores, nada acontece, de repente você querer começar a punir. Não é assim. Você tem que estabelecer regras, você tem que estabelecer leis, você tem que tentar educar e não punir, porque isso é a indústria da multa. Isso, o que vocês propõem aqui, para punir, é a indústria da multa de trânsito. Ao invés de tentar educar e explicar para as pessoas
que não se pode passar o limite de velocidade, fica lá o marronzinho atrás do poste multando. Indústria da multa. Então você tem que explicar pro cara, tem que ser didático, dizer, não pode. Não pode. Olha, eu também acho que não pode. Mas eu compreendo o que essas pessoas fizeram. Eu vou mudar de assunto, porque eu estou lendo os tweets aqui e fico enojado com a maioria das mensagens que eu estou lendo, concordando com isso, e falando um monte de bobagens que dá nojo e vergonha de ler. E aí a gente começa a entender por que o país passa por tanta coisa ruim. É uma vergonha. Vamos falar do jogo, Pascoal. Juro, isso aí... Boa. Olha, a gente entende o que está passando no Brasil, nada é por acaso, nós não estamos nessa desgraça à toa. Vamos falar do jogo, Pascoal. Porque, olha, você lê as mensagens aqui e deixa eu falar para meia dúzia de idiota aonde eu estou... Não vou. Chega, vamos falar do jogo, Pascoal. Não responda. Não vou responder. Vamos falar do jogo, porque o nível colocar para fora o que você está pensando. Eu acho que poderia, porque eu continuo com a minha indignação. Eu não compreendo isso, eu não entendo isso e não acho que isso seja razoável. É só os caras querem que eu defenda a morte, defenda sangue. A lei de Italião nunca funcionou. A lei de Italião para mim nunca funcionou. É só, vamos falar do time? Tá na Bíblia. Lei de Italião. Lei do Italião. Desde quando a Bíblia tem que ser uma... Não, funcionou olho por olho, dente por dente, funcionou uma vez? Tá na Bíblia isso. Não, só vamos entrar em guerra, nós vamos entrar em distúrbios populacionais e a gente pode discutir um monte de coisa. Mas lei de Italião nunca funcionou. Não justifica arriscar a vida de uma outra pessoa por alguém que acabou se sentindo prejudicado em um outro lugar. Bom, só para falar do time, o Flamengo vai ter a volta de um importante jogador, do Everton. Isso é garantido pelo treinador na entrevista. O Everton vai jogar. E o Paquetá corre um sério risco de não jogar fora do time do Flamengo. Um erro grave. Um erro grave. Erro grave, crasso. Também acho. Não é grave, é crasso. O Paquetá, nos últimos 3 meses, é o melhor jogador do Flamengo. Melhor. Faz a diferença, criou casca, criou personalidade, joga bem, fluidez, tática, jogador técnico, muito importante. Teve um acréscimo muito grande para a equipe. Enquanto muitos estavam só se coçando ali de preguiça, era o garoto que corria por muita gente. E na hora mais importante do ano do Flamengo, ele sai do time. Eu acho que outra coisa. Para mim, o Flamengo tinha que ter algo diferente. E o algo diferente não é tirar o Paquetá. É claro que não, muito pelo contrário. O algo diferente é a entrada do Vinícius Júnior. A manutenção do Everton Ribeiro mostra, para mim, na minha visão, que joga o cascudo e não joga o jogador que tem a qualidade técnica que está desempenhando. Não é ele aberto pela ponta esquerda, igual ele jogou nessa partida, não. Eu acho que é um sacrifício para ele jogar aberto pela ponta esquerda. Sim. Acho um sacrifício. Acho que ele tem mais competência e mais criatividade de jogar na articulação. E nessa função de articulador ele vai bem. Para mim, sairia o Everton Ribeiro. Também acho. Ponto. Na minha visão. Não sei, o treinador não vai mudar, ele disse que o time vocês já sabem. Se é o time que a gente já sabe... o repeteco da escalação, sai o Paquetá e entra o Everton. Se é o time que a gente já sabe, a modificação está feita. Sai o Paquetá e entra o Everton, que é bom jogador. Eu não tiraria do time. O Everton voltando naturalmente é bom, porque ele era o jogador mais regular do Flamengo no ano. Só que depois do Everton no ano, quem melhor jogou com a camisa do Flamengo... E proporcionalmente nessa reta final foi o Paquetá. Agora, se for para ter uma novidade, implementar uma novidade, essa novidade tem nome: Vinícius Júnior. Né? Essa é a novidade. O Facincani deu uma ideia, foi segunda-feira? Foi semana passada, Antes do jogo. Não, foi depois do jogo na sexta-feira. Na sexta-feira. O Facincani deu uma ideia ótima. Eu concordei com ele e até já disse isso aqui. Mudar o sistema do Flamengo. Um fato novo. É um fato novo. Porque até brinquei que no Estatuto do Flamengo está lá que o Flamengo tem que jogar sempre no 4-2-3-1. Não pode mudar. Seria muito bom o Flamengo se ele jogasse no 4-1-4-1. Porque esse 1 seria apenas um volante. Você abriria a mão de outro volante. Você tiraria o Arão do time e deixaria só o Cuéllar. Com da direita aberto o Paquetá, eu colocaria o Paquetá do lado direito para poder jogar o Vinícius. Enfim, qualquer um dos dois. Vinícius, Diego, Everton e o Paquetá. E lá na frente o Viseu. Isso seria diferente. Isso seria uma surpresa para o time do Independente. Olha, e abriria a mão de um volante. Vamos para o Maracanã, vamos direto para o Maraca com Juliano Lima. Vamos ver com quem está o Juliano Lima aí. Não é o cara. Eu imaginei que era aquele cara que está sentado lá num trono. Tá com a taça aí, Juliano?
E aí, Benja, grandes amigos do Fox Sports Rádio, falamos aqui da entrada do acesso da estátua do Bellini no Maracanã. Maracanã ganhando o clima de decisão da Copa Sul-Americana, clima tranquilo, tudo certo, por isso teremos até um esquema especial da Polícia Militar, vale ressaltar, por tudo que aconteceu na noite desta terça-feira, né? Os torcedores do Flamengo próximo do hotel do Independente da Argentina, então a segurança vai ser reforçada. Vai ter um cordão de isolamento num raio de distância do Maracanã e só passa por esse cordão quem tiver o ingresso na mão. Muito parecido como foi com a Copa do Mundo. E nesse esquema de segurança, teremos 250 homens no entorno do Maracanã e na parte interna, 60 ajudando também na parte externa e mais 174 homens do 6º Batalhão da Polícia Militar da Tijuca ajudando aí nessa segurança desse jogo, dessa decisão da Copa Sul-Americana. Eu tô aqui do lado da taça, será que essa taça vai pro Flamengo? O torcedor tá animado, aos pouquinhos entrando no clima, vou entregar primeiro aqui pro dono, calma que tá ensaiado. Primeiro eu vou falar o seguinte, esse aqui, 3 dias de ônibus para chegar no Rio de Janeiro e para ver a decisão da Copa Sul-Americana. Vem do Maranhão, não é isso? Sim, de Bananal do Maranhão, 3 dias de ônibus aí, uma viagem cansativa, mas vai valer a pena que eu vou ver o Mengão ser campeão hoje. É o seguinte, vai ser um pouquinho complicado por conta do resultado da ida, mas o que vocês esperam aí desse resultado? Primeiro eu perguntar pro peruano, seria o Guerreiro? Perú, sí, apoyar a Flamengo, representando a Guerrero, apoyando a Trauco para que Flamengo hoy sea campeón de la Sudamericana. ¡Esa! ¡Vamos, Flamengo! Agora é o seguinte, pro Fox Sports Rádio, eles já ensaiaram aquele ritual quando levanta o troféu, a taça do título. Então eu vou explicar o seguinte, vai largar aqui, o nosso capitão do time, ele vai chegar aqui. Imagina aquele momento da taça, e aí chega o grande momento, Flamengo campeão. Chupa, Flavinho! Chupa, essa modinha! Aê! Campeão! Beija! Tá tudo ensaiado, o troféu tá aqui, agora resta o Flamengo fazer a parte e fica tudo certo. Chupa, Flavinho! Flavinho! É campeão! Vou levantar a taça, vou demais. Ô, Juliano Lima, você me ouve? Olha aí, ó. O imperador. Peraí, entrevista, deixa eu ver essa... Pede pro rapaz levantar a faixa aí. Deixa eu ver esse cartaz aí, a última chamada, o que é que não deu pra ler, do Adriano Imperador. Cadê ele, ó? Atrás de você, mostra aí. Cadê? Olha aí, levanta essa faixa aqui. Aí, caiu o cartaz. Última chamada. Vai voltar, Adriano, volta! A nação te espera! A nação te espera! Eu confio em você! Aqui teu futebol tá aqui no Flamengo! Volta! Você volta, Adriano! Diga, Benja. Pera aí, o pessoal parar um pouco. Eu vou dizer um negócio pra você. Pergunta pra esse pessoal que tá aí, esse torcedor do Flamengo. Eu tô chegando à conclusão. Depois do Zico, o Adriano é o maior ídolo da história do Flamengo? Porque é uma comoção pelo Adriano que eu nunca vi. É uma comoção. Agora, seria o maior ídolo depois do Zico? Pergunta aí, Juliano Lima, pra esses torcedores, se pós-Zico, o Adriano Imperador é o maior ídolo da história do Flamengo. E por falar em Zico, Benja, vale lembrar, em 36 anos do título mundial do Flamengo, no dia 13 de dezembro de 81, o Flamengo conquistou um título e agora busca o da Copa Sul-Americana na mesma data. Mas é o seguinte, depois do Zico, Adriano é o maior ídolo do Flamengo? O Imperador é o nosso ídolo, depois de Zico, aqui, ó, ele é o maior ídolo do Flamengo, o Didico Imperador, volta Didico, eu confio em você, e 45 milhões de torcedor também confia em você, volta, a nação de 45 milhões de loucos, de apaixonados, se amar o Flamengo é loucura, nós somos loucos sem cura. Última chamada. De volta ao Adriano, será? Então tá aí o torcedor do Flamengo motivado não só com essa decisão, mas quem sabe com a volta do Adriano, Benja. Caramba, Juliano Lima, olha. Chupa, Flavinho! Que inferno, hein? Olha,
Obrigado, Juliano Lima. Daqui a pouco o Juliano Lima volta direto aí da porta do Maracanã. Os torcedores do Flamengo já fazendo a festa. Eu vou dizer um negócio pra vocês. O Adriano é o maior ídolo da história do Flamengo, pós-Zico. Porque eu nunca vi nada igual. Ah, teve o Pet também. Não é igual o Adriano, não. Não é igual o Adriano, E não. o torcedor do Flamengo, ele se identifica muito com o Adriano, Benja, porque o Adriano, ele veio de uma comunidade, o Adriano é um cara pobre, é um cara humilde, e o torcedor vê no Adriano aí realmente um pouco dele. O Adriano é um cara aí que foi surrado pela vida, né? Um cara que, para conseguir alcançar o patamar que ele alcançou, ele batalhou bastante. Então o torcedor acaba se identificando com algumas situações como essa, por exemplo. O Adriano, pelo fato dele não ter se desprendido da comunidade onde ele nasceu e onde ele foi criado, causa ainda mais respeito no torcedor. O torcedor idolatra o Adriano, eu acho que faz jus, sim. O problema, né, Sormani, é que fisicamente falando, o Adriano, eu acho que ele não volta mais. Sormani, o Adriano... Tá fininho. O mas o problema é o tendão, o cara. Adriano, exceção do Zico, esquece o Zico, é o maior ídolo da história do Flamengo? O problema é que a gente está fazendo uma pesquisa e está ouvindo quem está hoje, né? Com a faca e o queijo na mão para responder. O pessoal, por exemplo, o Júnior. O Júnior viveu na época do Zico. O Júnior viveu na época do... Talvez se o Júnior tivesse vivido numa outra época e o Flamengo tivesse conquistado vários títulos, ele teria a mesma dimensão do Adriano, por exemplo. Mas não tem, a gente sabe que não tem. Eu acho que pela manifestação do torcedor, por isso que o Mano falou também, eu acho que depois do Zico, é o Adriano. Eu acho que... Impressionante, impressionante o carinho que o torcedor tem pelo Mas Adriano. o torcedor do Flamengo, o rubro-negro, né, como ele se intitula, ele também tem uma memória muito afetiva pro título de 81. Ele não esquece, não só o que o Zico fez, mas o que Leandro fez, o que Adílio fez, o que o Júnior fez, o que o Nunes fez, né? Aí na época recente aqui, o Romário jogou muita bola com a camisa do Flamengo, esteve presente, inclusive, campeão da Mercosul em 99. Ou seja, foram jogadores que recentemente estiveram no Flamengo e também foram vitoriosos, né? E o Júnior com duas passagens. A passagem de 81, naquela geração esplêndida, e a passagem de 92, no time não desacreditado, mas o Botafogo até era mais time naquela ocasião, em alguns momentos do Campeonato Brasileiro. E o Júnior lidera com 42 anos o Flamengo a um título. Então eu acho que esse peso que teve o Júnior em duas grandes gerações, para mim, o faz, depois do Zico, ser o maior ídolo. Eu acho que a questão do Imperador é muito mais a comoção do torcedor, né? Por tudo que aconteceu com ele, com a trajetória dele, a morte do pai, ele não conseguiu superar, enfim, os problemas que ele teve na vida. Eu acho que tudo isso mostra uma comoção. Agora, ídolo, conquista, vamos falar de conquista. Você vai parar no Adriano em uma conquista. Ou o Andrade mesmo. O Andrade só tem a ver com... Desculpa, só cortá-lo, desculpa. Ou o Andrade mesmo. O Andrade ganhou tudo como jogador. E no ano que o Adriano tem essa conquista brilhante, muito da recuperação do Adriano passa pelo Andrade ter sido um interino. Ídolo não é só conquista. Eu acho que isso tem a ver com faixa etária de quem está sendo entrevistado. Foi o que eu falei. A geração atual. Também. Ô, Flavinho, eu nunca vi uma comoção para um jogador há anos, não é de agora. Não, ele é Você querido. vai no Maracanã, tem as bandeiras do Adriano. Tem a ver com a faixa etária de quem hoje, da geração que é uma geração que está indo inclusive não viu o Zico, mas evidentemente que ela sabe das conquistas do Zico. O Zico Isso reflete uma um carência caso também, especial. Esses caras que estavam na porta do Maracanã. Reflete uma carência Não, também, né? reflete- Se tivesse Ô, talvez Benja, aí o Adriano 10 tem camisas 35, novas era da depois do geração do Adriano. Adriano. Depois do Adriano. Zico, realmente, quem apareceu na história? Antes do Zico tem. O Petkovic e o Antes Adriano. do Zico tem. Teve o Wagner Love em determinado momento que perdeu Romário, o tempo. não, Não, ele falou, quem apareceu depois do Não, mas Adriano? não dá para comparar. Mas você tem, Não, você óbvio tem que olhar que para as dá, mas conquistas. ele nasceu lá, Você tem que olhar para as Flamengo, conquistas. O Flamengo ganhou 2 brasileiros depois do Zico, certo? O brasileiro de 92 e o brasileiro agora de 2009. Né? Quem comandou esses times? O primeiro foi o Zico, o Júnior, de 92. E o recente, o Jogando Adriano. na meia, hein? Jogando na meia, exatamente. E o mais recente é pelo Adriano. Então, eu acho que isso aí, eu também, exatamente o que eu falei, o Flavinho também concorda comigo. Se você fizer essa pesquisa daqui 30 anos, Não vai dar, Adriano. não vai dar Adriano, o nego não vai lembrar dele mais. Né? Ah, não sei. Não vai lembrar. Não, não vai lembrar. tenho minhas dúvidas. O viu? Benja, hoje, o Zico deveria ser muito mais reverenciado e lembrado do que o é. Mas o Zico é. Deveria Você ser entra na mais. Gávea, tem uma estátua gigante Sim, do Zico lá. ok. Mas eu acho que o Zico, por exemplo, deveria ser difícil para ele andar na rua. E é. Será?
Caramba, você tem que ver o Zico chegando no Maracanã. É um mar não de no Maracanã, gente. não no Maracanã, na rua. O Zico. Eu não sei onde mora o Zico. Eu não sei onde ele mora. O Zico mora na Barra. Eu fui gravar no CFZ e o Zico chegou, até ele me atendeu do lado de trás da estrutura ali, da onde ele tinha o escritório, porque ele falou que se eu for ali na frente, ali não consigo mais voltar. Não, e o Zico chegando em Udine no estádio esse ano, você lembra? Sim, foi uma coisa impressionante. Vamos para o Ninho do Urubu. Ninho do Urubu com a Eduarda Piscinati, com informações do Flamengo, que vai ser campeão hoje, Duda. A torcida é grande para que isso aconteça assim. E ao contrário do que a gente tem visto lá na concentração do Independente, aqui na concentração do Flamengo, no Ninho do Urubu, tudo muito tranquilo, nada de torcedores por aqui do lado de fora do centro de treinamento. Lá do lado de dentro, os jogadores terminaram o almoço agora há pouco e a gente sabe que é depois dessa refeição que o técnico Reinaldo Rueda costuma definir o time que leva a campo. Mas ontem, na coletiva de imprensa que concedeu aqui mesmo, após o último treino, que foi com portões fechados, ele disse que não tinha muito o que pensar e deu a entender que deve repetir o time do primeiro jogo, fazendo talvez uma única alteração, colocando o Everton no time titular no lugar do Paquetá. A gente lembra que no primeiro jogo lá na Argentina, quando o Flamengo perdeu por 2-1 e, portanto, tem desvantagem agora, o Everton vinha se recuperando de lesão, começou no banco de reservas, entrou só no segundo tempo, mas agora, segundo o Reinaldo Rueda, ele está totalmente recuperado e, portanto, deve retomar essa vaga no time titular. Assim, o Flamengo, que vai a campo, deve ter o César no gol, o Pará na direita, Hever e Juan os zagueiros, o Trauco na esquerda, o Cuejar, William Arão, Everton Ribeiro, Diego, Everton e também o Viseu, que é o artilheiro do time e da competição. O jogador tem 5 gols marcados. E o técnico Reinaldo Rueda comemorava ontem aqui na coletiva de imprensa o fato de não ter novas lesões e, portanto, não ter novos desfalques neste último jogo do ano, o jogo de número 84 do Flamengo em 2017. Então ele continua não podendo contar apenas com aqueles que já não jogam há algum tempo, o caso do Berril, do Diego Alves tratando lesão, e também do Paulo Guerreiro, que segue suspenso pela FIFA. Como eu disse, os jogadores terminando o almoço por aqui, a tarde é de descanso. No final da tarde, uma última refeição antes da partida, a preleção de Reinaldo Rueda, e às 7 horas da noite, o Flamengo sai da concentração aqui do Ninho do Urubu, rumo ao Maracanã, para esta partida decisiva diante dos argentinos do Independente. Lembrando que essa é a terceira final do Flamengo em 2017, ganhou do Fluminense no Carioca, perdeu para o Cruzeiro na Copa do Brasil e agora pode conquistar esse título inédito para o clube. É com você, Benja. Valeu, obrigado, Eduarda Piscinati. Agora a gente sai lá do Ninho do Urubu e nós vamos direto lá para dentro do Maracanã. A gente já estava fora com o Juliano Lima, fomos para a concentração do Flamengo com o Eduarda Piscinati e agora olha só onde está Eduardo Elias no gramado do Maracanã. Eduardo Elias, meu companheiro de colégio, né? Cá estamos longas décadas depois juntos novamente. Conta tudo aí, qual é a expectativa para essa grande final de hoje, Eduardo Elias? Fala, Benja, é isso, incomum daquele tempo para agora que a gente adora falar de futebol, né, companheiro? Mas é isso, olha, um calor aqui no Maracanã, mais de 30 graus. Eu saí de casa hoje, estava um clima assim, parecia uma chuvinha, parecia que ia ser um clima agradável, nublado. O Rio de Janeiro poucas vezes decepciona quando o assunto é sol, ainda mais nessa época do ano. É tanto calor que eu tava com vontade de me jogar no sprinkler aqui, que tá ligado aqui atrás de mim nesse momento. Mas é isso, agora bateu um vento agradável aqui. Mas muita expectativa pro jogão de logo mais e o Fox Sports fazendo essa super cobertura. Comigo aqui na nossa bancada especial do Fox Sports está o Paulo Lima. Eu não vou cantar a musiquinha porque eu sozinho aqui vou ficar sem graça, né? Mas Paulo Lima, eu estou aqui. Companheiro, olha, eu pensei o seguinte hoje. Normalmente eu tenho um feeling em relação ao que vai acontecer. Não, eu acho que vai acontecer tal isso. Hoje eu tô assim que tudo pode acontecer. Em tese, o Flamengo vem descansado, o que não aconteceu na semana passada, e vem com o Maracanã empurrando o time. Então, em tese, parece que o Flamengo tem um pouquinho de favoritismo. Se você pensar que o jogo acabou com o Flamengo pressionando o Independente na Argentina. E você, qual é o seu feeling? Você tem um feeling? Oh, boa tarde, Edu, boa tarde a todos, moçada da bancada, né, do Fox Rádio. Olha, Edu, a confiança
que transmite o torcedor hoje na arquibancada é a mesma confiança que eu vou ter na hora da partida. O Maraca lotado, 60 mil torcedores e a energia que a gente tem visto, agora mesmo fomos para a rua, né, para fazer um lanchinho, aquele lanchinho tradicional da hora do almoço, a efervescência é total do lado de fora do Maraca, né? Por onde você passa, as bandeiras estão por aí, as faixas, a movimentação, todo mundo perguntando, o Flamengo vai, eu estou com o Flamengo, eu acho que esse é o dia, essa é a hora, o estádio está pronto para isso, a temperatura que você falou, 30 aí? Mais de 30. Imagina a noite com 60 mil. Né? Esse calor, essa energia que domina o ambiente aqui dentro, nessa massa de concreto que vive o Maracanã, mas eu acho que essa energia toda vai ser transmitida para dentro do campo. Na bola, aí você tem que ter um pouco de preocupação. Quando o assunto é ali, entre as duas balizas, com as marcações, né? Círculo do meio campo, meia-lua da grande área, quarto de círculo no escanteio, ali a coisa muda de figura. Ali o futebol argentino tem qualidade, ali o time deles traz a vantagem do empate para jogar aqui, ciente de que vai fazer do regulamento aquilo que é necessário para chegar ao título, um time que tem, pela sua característica, pela sua história, não ter perdido decisões em Sul-Americana e principalmente em Libertadores da América, né? É o senhor Libertadores da América, a equipe do Independente. Então é uma equipe fortíssima, é uma equipe que tem muita qualidade do meio campo para frente. Eu acho que aí é que gera o perigo do Flamengo. É nesse setor, é nessa área que o Flamengo tem que ter cuidado. Mas a confiança do rubro-negro, ao meu ver, é total. O técnico Ariel Roland já deu pistas que vai novamente usar um defensor a mais. Os colegas argentinos dizem que o Benítez deve sair do time titular, fica como opção para o segundo tempo. O Benítez que foi um azougue ali pelo lado direito do campo. Para mim, um dos grandes jogadores da primeira partida. Mas, de qualquer forma, é um time forte. Eu estava pensando aqui, Trauco e Everton Ribeiro, se não vai ser a noite deles, porque são os dois que vêm sendo mais citados aí pela torcida do Flamengo como jogadores que estão devendo. Não sei não, viu? Se eu tô com algum feeling é que os dois podem jogar bem hoje. Edu, eu tinha uma informação, e ontem essa informação circulou bem, né, de pessoas ligadas ao Flamengo, de que o Trauco seria afastado do time e que o Everton seria o lateral esquerdo. Essa era a posição passada por dentro do Flamengo. E a posição é o Everton no jogo. Agora, pelo que falou o Rueda ontem na entrevista coletiva, ele vai manter o Trauco na lateral esquerda. O que eu acho em relação a isso, o que eu penso, né, o que eu observo de futebol em relação ao Trauco, é que a qualidade dele com a bola no pé no setor ofensivo, ela é fundamental, preponderante, é um cara que sabe jogar. Agora, a primeira função dele é marcar. E isso ele não fez no jogo passado, foi exatamente o que todo mundo falou, uma avenida pelo lado de lá. Então, o comprometimento do Trauco é se travestir de lateral esquerdo, incorporar esse espírito de lateral esquerdo e, consequentemente, vibrar com essa energia para cima do adversário. Não dar espaço, né, porque ele não é um cara de passada larga, né, ele não é um cara de muita arrancada, de muita velocidade. Perna curta, enxerga bem o jogo, mas no sistema defensivo ele deixa muito a desejar e deixou a desejar naquela oportunidade. Esse é o caminho que o Flamengo tem que se preocupar. A entrada do Everton, eu inclusive tenho citado isso, né? Acho que o Paquetá, a meu ver, deve ficar fora do jogo de hoje, porque o lado esquerdo que ele está sendo escalado não é a dele, ele não é ponta, ele não é para marcar ninguém, até tem obrigação de marcar, tem, mas não é isso que é a característica do Paquetá. O lance dele é com a bola no pé, é com drible, é com a movimentação, é com a malemolência, é com um bom passe, né? É o cabeceio dentro da grande área, o bom posicionamento. Botar ele para marcar lá, você percebe no meio do segundo tempo que ele cansa, ele morre. E o Everton talvez tenha mais essa característica. E aí vamos ver Everton Ribeiro, temos dois Evertons então no Flamengo. Eu acho que o Everton hoje. Ribeiro para mim é titular absoluto no Flamengo, apesar das críticas, de tudo que se fala mal dele, mas eu não abriria a mão do Everton Ribeiro em momento algum, no momento decisivo como esse. Ele vem de uma temporada cansativa, veio sem férias, chegou ao Flamengo, mas de qualquer forma é um grande jogador, mostrou isso, por exemplo, no Cruzeiro quando foi campeão brasileiro. Vamos ver se ele volta a ser aquele Everton Ribeiro. Agora, é enorme a expectativa. Para aproveitar a pergunta que vocês estão falando aí no rádio, companheiros, que é uma boa questão. Eu lembrei do Petkovic também como grande ídolo recente, e o nosso Paulo Lima aqui estava lembrando que é comparável ao Adriano como grande ídolo recente, ídolo, né? Acho que é o mesmo status. Ídolo é o Galo. O Sormani perguntou por onde ele pode usar o Zico por onde passa. Não, o aniversário do Zico é o Natal flamenguista. É impressionante. O senhor Arthur Antunes Coimbra, né, com quem eu estudei na minha fase, você estudou com o Edu? Eu estudei com o Zico na Escola Rivadavia Correia Meia, lá no centro da cidade, ali para cima da Central do Brasil. Ele é 2 anos mais velho do que eu, era meio acima de mim. Mas eu vi o Galo jogando futsal lá na quadra de cima, né? Ia para casa com uma pastinha azul escrito Antunes, Edu. Era essa turma que jogava ali, essa turma que eu conheci como moleque. Só depois de muito tempo é que a gente foi relembrar esses tempos do passado. Mas o Zico é ídolo. Muito distante daquilo que a gente possa considerar ídolo, como por exemplo o Adriano. Eu acho que o Adriano é um nome de peso no Flamengo, mas ídolo, para ser ídolo, só o Zico. Tá bom, mas tirando o Zico,
É o Adriano o cara? Eu acho que nessa fase da vida, eu acho que o Adriano é o cara que está mais efervescência, porque o Flamengo está necessitando de um homem de ataque, está necessitando de um homem gol. E ele vem há muito tempo se colocando à disposição do Flamengo. Então, mexer com o emocional da galera traz isso, como o Ben já falou, né? Pô, você nunca viu há muito tempo que eu não vejo uma movimentação tão grande em torno do... Mas é porque nesse momento ele está assim. E o cara que consegue um apelido de imperador na Itália ou em Roma não é à toa, porque sabe jogar futebol. Isso aí não tem a menor dúvida. Eu sempre fui defensor das chances para o Adriano, acho que ele deveria voltar, mas nesse momento, primeiro de tudo, é recuperar, claro, a autoestima que ele acha que tem, e tomara que tenha. Recuperar a sua parte emocional, profissional, física, acima de tudo física, né? Alimentar, a gente vê que ele está mais fininho, mas voltar a jogar bola em nível de futebol profissional, gostaria muito, mas não vejo chance nesse momento para o Adriano, não. Eu acho que se ele... quer muito voltar, ele já devia estar se dedicando desde já. Muito tempo vou antes. esperar o Natal, o Ano Novo, para em contrário, janeiro começar a treinar. Adriano, manda ver. Se a hora foi ontem, ontem, não hoje. Ô, companheiro, meu companheiro de escola, Benjamin Bach, que coisa, hein? Aquele aqui com o Benja gerou toda essa repercussão. A entrevista foi muito legal com o Adriano e o torcedor rubro-negro se animou com a possibilidade dele voltar a defender o manto. Benja. É verdade, obrigado aí, Eduardo Elias, obrigado aí, Paulo Lima, mas é verdade, rapaz, a entrevista já tem quase 2 semanas, os caras andam na rua, os caras falam, e o Didico vai voltar, uma coisa absurda. As bandeiras, eles levam cartazes, faixas. Já falou com ele depois da entrevista ou não? Não falei, ele falou na entrevista que ele não tem a dimensão do que ele representa para o torcedor do Flamengo. Ele não tem. Mas o Flamengo já o procurou de alguma forma para ter essa volta? O Flamengo procurou, o Bandeira de Melo falou que ela vindo aqui com o meio, foi em 2014. Sim, mas agora depois da declaração dele, ele gostaria de iniciar um processo e tal. Eu não tenho essa informação, mas acredito que se for rolar o convite é depois de hoje, né? Tem que esperar o final. O Flamengo tá todo aí voltado para essa final que você acompanha aqui hoje, hein? Aqui, não dá para ir no Maraca? Não tem mais ingresso? Assiste aqui, põe tua bandeira na janela, compra tua corneta e vai ver jogo lá. Ó, WhatsApp, medo. Oi, Benja, aqui é de Aracaju, Sergipe. Me chamo Pepeu. Quero só apenas dar uma palavrinha aqui rapidinho. Flavinho, você tem que honrar o seu nome que começa com Flá. Flá de Flamengo. Então pare de perturbar os flamenguistas. Honre seu Flá, viu, Flavinho? Um abraço a todos do Fox Sport. Tá aí, Aracaju. É Flá, hein? Flá. É verdade, é verdade. Meu pai deu o meu nome de Flávio por causa do Flamengo. Você não sabe? Tem a menor dúvida. Você nunca perguntou, você não pesquisou. Inclusive, o meu nome, que é um... Deixa eu falar. O meu nome... Não, porque tudo que eu vou falando, ele fala... borrifa. Espera eu acabar. O meu nome é de origem italiana, romana, Flávios, né? Um dos imperadores romanos, que teve esse nome por causa do Flamengo também. O Flamengo não existia ainda, mas como iria existir, a mãe do Flávio falou assim, olha, vou dar o nome de Flávio porque daqui a 100 mil anos... O que motivou o Flávio Romano? O que motivou o Romano das Flávios foi outra coisa, mas pode ser que o seu pai tenha pensado nisso. Não pensou. Pode ser, você já fez essa pesquisa? Claro que já. Você já perguntou? Meu pai é o meu nome. Você já perguntou? Você devia perguntar para ele. Já perguntei. O seu Júlio. E você, do alto da sua nobreza, Flávios... Você agora se intitulando, então, o novo imperador da mesa, vontade de chorar às vezes, Pascoal, que nem o Ben. Olha, passa à vontade não, chora um pouquinho. Flávios, fica tranquilo que a partir de agora eu só te chamarei de Flávios. Vai, vamos lá. Flávio, chega a mensagem pro Flávios. O Maraca é nossa casa, nós somos uma nação. Esse manto é de peso, é de muita tradição. Quero te ver em primeiro, vai pra cima, meu Mengô. Bota a raça dele em sangue, joguem sempre com amor. Oba! Quando o Flamengo joga, a casa é cheia, arquibancada incendeia. É o gigante Flamengo atropelando mais um. Quando o Flamengo joga, a casa é cheia, arquibancada incendeia. É o gigante Flamengo atropelando mais um. Daí ao som de Amelinha.
Zé Ramalho. A Melinha fez essa música pro Zé Ramalho. A Melinha. Agora vamos ver, tem mais WhatsApp. Zé Ramalho é top do cara, hein? Então vamos ver, será que é pro Flávios? Agora é Flávios com um Gomes. Vamos ver. Só vai pra ver o show também, não pega ninguém. Fox Sport Rádio, boa tarde. Deixar minha música aqui é lógico pro Pascoal, né? A she's a worry, a Billy Queen, exciting tree, either the fighting, the sea, a mind and the world, on the dance, on the floor, on the wine. And she's a mind and the world, on the dance, on the floor, on the wine. This song you got from me, this song we also tea, a color from my feet, ooh, this song will buy, you love to go for me, this song you got for me, I Billie Jean, oh my love, and she's a girl, and the eye and the wall, I Billie Jean, my love. Valeu, galera do Fox Sport Rádio, tamo junto, hein? Flavinho, chupa, Flavinho, chupa, Flavinho. Billie Jean, Michael Jackson. Pascoal, você achou o Michael Jackson? O Pascoal quer ouvir de novo. Não, já vou dar nota que é pra não resolver. Não, é muito grande, tá muito extenso, tá muito chato. Falou Pascoal Records escreve ali. Põe o Billie Jean. O que é isso, Pascoal? Ele achou, Por que você tá detonando? Põe o Billie Jean, oh my love. Põe o Billie Jean aí. É uma versão gospel. Por que você detonou o cara? O primo do cassino não canta nada. She's a worry, a Billy Queen, exciting tree, either the fighter, the sea, a mind and the world, on the dance, on the floor, on the wine. She's a mad in the world, on the dance, on the floor, on the eye. This song you got from me, this song we also tea, it comes from my feet, ooh, this song will buy, you love it for me, this song you got for me, I Billie Jean, oh my love, and she's a girl. And the eye and the world, I Billie Jean, my love. Valeu, galera do Fox Sport Rádio, tamo junto aí. Flavinho, chupa, Flavinho, chupa, Flavinho. O pior é aquele senhor ridículo ali, olha a mãozinha dele, né? O cara cantando a mãozinha. Faz a mãozinha aí, faz aí. Faz aí o ridículo. Olha, ele não pode ver alguém passando ridículo se ele quer passar também. É um de louco, cara. Com a versão do Song of Billie Jean, oh my love. Tem mais. Nem isso ele conseguiu cantar. É um horror. Não é, não. Tem talento, tem carinho. Ele sabe. E ele canta no tom certinho. Tem mais WhatsApp ou não? Vamos lá. Vai lá, mais música. É o Flávio Gomes, chupa Flavinho. É o Flávio Gomes, português de série D, não é o Flamengo. Esquece o gigante, enxugue suas lágrimas, vem ser feliz em ninguém que é o Benjamin. Aqui é o Luan de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Um abraço pra você, Flavinho, e pra todo mundo do Fox Sports. Valeu! Também não gostou. Não vai gostar de nada. Pascoal, também não gostou? Bem, Pascoal. Toca direitinho, com legenda. Qual é a sua nota aí, Você tomou aqui no café um limão? Não fala nada, vamos ter mais WhatsApp. Vai, mais música aí, vai. Pronto. Vamos lá, mais música. O amargo do Alô, programa. rapaziada da Fox, aqui é do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, Jacarezinho, Gessis Melo Alves. Aê, beija! Aqui no Rio eles são revoltados, que o Flamengo sempre vai estar aqui. Só Botafogo, Fluminense e o Vasco foram pra Série B. Série B, Série B, Série B, Série B. O Botafogo, o Fluminense e o Vasco foram pra Série B. Agora, o Fluminense caiu pra terceira, mas o Eurico mexeu uns pauzinhos ali. É Joavelange, não é brasileiro, vem pra cá, vem subir.
Série B, Série B, Série B, Série B. O Botafogo, o Fluminense e o Vasco foram pra Série B. Olha a Fox aí. Chupa, Flavinho! O cara mandou muito, hein? Pô, bom demais! Pascoal, agora te convenceu? Não, palmas pros nossos telespectadores, são demais! Ficou melhor do que a versão do Paul McCartney. Não, põe de novo, só mais essa aí. Essa é sensacional, o Pascoal pediu. Só mais essa de novo, põe aí, vamos lá. Tá com tempo, Pascoal? Nossa, põe aí, Pascoal, presta atenção na O programa letra. é mais curto, vocês estão com cada Rapaziada da Fox aqui é do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, Jacarezinho, Jessi Melo Alves. Aê, beija! Aqui no Rio eles são revoltados, que o Flamengo sempre vai estar aqui. Só Botafogo, Fluminense e o Vasco foram pra Série B. Série B, Série B, Série B, Série B. O Botafogo, o Fluminense e o Vasco foram pra Série B. Agora, o Fluminense caiu pra terceira, mas o Eurico mexeu uns pauzinhos ali. É Joavelange, não é brasileiro, vem pra cá, vem subir. Série B, Série B, Série B, Série B. O Botafogo, o Fluminense e o Vasco foram pra Série B. Olha a Fox aí. Chupa, Flavinho! Muito bom. O que ele tem na cabeça? O óculos, sol. Você não está enxergando nem isso? Não, óculos assim, Pascoal, assim, você não usa óculos assim? Você não tem óculos de sol, Pascoal? Eu tenho. Você usa tiara, Pascoal? Daqui a pouco a gente volta a falar mais do Flamengo Pascoal. Faça encane, para pegar os câmeras. Ricardo Goulart. Bom, Ricardo Goulart é o seguinte: se voltar ao Brasil, joga no Palmeiras. A informação que eu tenho é que o Mas o que Palmeiras... os caras do Flamengo vão fazer lá então na China para conversar com o chinês lá? Vamos lá. Semana que vem eles vão para lá. Vamos lá. Isso, todo mundo que passa pela aduana brasileira vai jogar no Palmeiras, é isso? Porque todo mundo que chega com um passaporte aqui, cara, e você vai jogar no Palmeiras, né? Pode seguir, meu querido. Ó, vamos lá. Tomando o raciocínio. Retomando. Não teve nenhum raciocínio. Retomando o raciocínio. Retomando o raciocínio. Mandou um tomando. O senhor ficou abalado com a sessão musical. Tomando. Bom, tomando o raciocínio, falou. Mas pra outra coisa, raciocínio não, é retomando. Vai lá. Quer uma aguinha? Quer tomar uma aguinha? Vai lá. Vou tomar um convidaram pra tomar alguma coisa? Toma um raciocínio ali, vai lá. Tipo um banho. Você não vai falar? Bom, eu tô tentando, eu posso. Vai, se impõe. Então tá bom, então eu vou tentar falar pela última vez. Que se voltar ao Brasil, o que não é algo simples, porque ele ganha muito e o Palmeiras hoje só tem uma condição de pagar apenas 1/5 daquilo que ele ganha, que é uma grana alta, ou seja, cerca de R$800 mil que o Palmeiras se disporia a pagar caso o Ricardo Goulart volte ao Brasil, o acerto mais próximo, porque a única pessoa que conversou de fato sobre Palmeiras e projeto para ele ser emprestado por um ano aqui ao Brasil foi o Alexandre Matos, com quem ele tem uma ligação muito próxima dos tempos de Cruzeiro. Então, pela amizade, por confiar no trabalho do Alexandre e por saber o que o Palmeiras tem a oferecer em termos de projeto e de visibilidade, o Ricardo Goulart, pela informação que eu tenho, se for liberado do Guangzhou Evergrande, joga no Palmeiras, pela preferência que ele dá por negociar e confiar no diretor executivo de futebol do Palmeiras, que é o Alexandre Matos. A tarefa não é simples. O clube chinês não sinaliza com essa possibilidade, porque conta com o Ricardo para a Liga dos Campeões da Ásia. Mas e o Gustavo Scarpa? Porque o Palmeiras, se ele de fato tiver fechado... faz 2 dias que a coisa tá parada, por quê? A informação que eu tenho do Gustavo Scarpa com o Palmeiras está tudo certo. Enquanto não acertar os jogadores com o Fluminense, não tem negócio. Acertaram dois. Eu perguntei isso, Benji. 2 nomes estão certos. Não, 2 nomes não estão certos. Fluminense quer. Os dois nomes, o Palmeiras, que o Fluminense quis e o Palmeiras
Aceitou. O terceiro nome é ingrediente nessa história. O jogador ainda não. Exato. Dois nomes estão certos. O terceiro nome não. Roger Guedes tem uma vírgula aí nessa história. E falta o valor financeiro. Quais são os dois jogadores já certos, Pascoal? Johan e Roger Guedes. Não, que o Palmeiras topou. O Palmeiras topou ceder esse jogador. E o Fluminense também. Johan e Roger Guedes. Agora precisa acertar com aí o Fluminense está tentando se acertar com os jogadores e quer uma participação do Palmeiras no pagamento de uma parte do salário. E aí que está uma informação que eu tenho. Que um dos motivos desse negócio estar emperrado é porque o Roger Guedes não aceitou ir para o Fluminense. Segundo ele, prefere ou continuar na reserva do Palmeiras e tentar uma negociação lá dentro ou ganhar o espaço, Roger Guedes, ou que o Palmeiras o negocie diretamente para o futebol europeu, porque ele enxerga ter mercado no leste europeu. Agora, qual clube procurou? O Palmeiras pelo Roger Tudo Guedes. bem, é aí que está. Ele enxerga, eu também enxergo um monte de coisa. Ele enxerga, exatamente. Você ver e enxergar tem uma diferença. Então, uma coisinha. Essa informação está correta. Só falar do Roger Guedes. O Palmeiras topou. Ele, a informação às vezes a pessoa, Roger não quis. O cidadão precisa ter a percepção. Concordo. De que o ambiente não serve, não dá mais para ele. Concordo. Estou contigo. Né? Tem que ter a percepção. O Roger Guedes precisa perceber isso, que no Palmeiras não dá mais para ele. Que os caras acabaram com a paciência com ele. Sim. Tanto os jogadores quanto a direção do clube. Eu estou falando, uma coisa concreta. Tanto os jogadores quanto a direção do clube. Eles já perderam a paciência com o Roger Guedes. Não tem mais, não dá para amarrar mais ele como múmia, não dá mais para ir pedir dele, para dizer para ele não precisa ir para concentração, não dá mais. Já deu para ele. Só para concluir, Pascoal, com relação à pergunta que eu fiz do Scarpa, porque se o Palmeiras estiver negociando com o Ricardo Goulart, o Palmeiras, mais uma vez, ele começa a esbarrar num erro de planejamento. Porque o Palmeiras ele já tem aí um meio-campo recheado. O Ricardo Goulart ele não é centroavante. Não é, ele é um meio atacante. Meio atacante. É um meio atacante. Se a gente parar para pensar, Pascoal, naquele setor, o Palmeiras ele vai jogar com 2 volantes. Aí você pode escolher Bruno Henrique, Felipe Melo, Thiago Santos, Tietê, Moisés. Mesmo com o Ricardo Goulart dizendo para os chineses que ele tem intenção de voltar para o Brasil, é uma outra questão. Muito difícil. Mas eu não estou falando que não é, Pascoal. Estou falando o erro de planejamento em si. Porque o Palmeiras, se ele recuar ali, o setor defensivo ali, os 2 volantes, você tem para brigar ali Bruno Henrique, Felipe Melo, Thiago Santos, Tietê, Moisés. Esses caras eles brigam por 2 vagas ali. Mas no setor ofensivo, o Palmeiras ele trouxe Lucas Lima, ele já tem Guerra, ele tem aí o próprio o Scarpa que está sendo negociado Moisés, agora. Que joga nessa função. Moisés que pode jogar um pouco mais avançado. Michel Bastos. Ele tem... Não, Michel Bastos eu não vejo ali, Pascoal, porque ele vai ser negociado. Mas você tem Dudu de um lado, você tem Keno do outro, que não é um meia, mas ele joga bem. Eu vou ter o William Bigode que joga por lá também. São inúmeros jogadores, Benjamin, para o mesmo setor. Eu vou dizer um negócio. Internamente, o Palmeiras não trabalha com a hipótese do Eu acho muito Goulart. difícil. Porque lá dentro, os caras falam que a situação dele com a China é muito complicada. É aquilo, se conseguir é uma coisa. Eles pagaram 15 milhões e meio de euros do Cruzeiro quando compraram ele. O chinês não precisa de dinheiro, não vai liberar de graça. Ele, repito, ganha 4 milhões de reais por mês. O Palmeiras chega a pagar 800. Ele tem 26 anos, nos últimos 3 anos foi o melhor jogador no campeonato chinês. Não é assim, então o Palmeiras está olhando. Porque se o cara resolver, se ele conseguir se liberar do Guangzhou lá, se ele resolver diminuir drasticamente o salário, o Palmeiras vai participar hoje. Mesmo assim, Beija, se o Palmeiras ele tem encaminhado uma negociação com o Gustavo Scarpa, e atrás do Ricardo Goulart, é muito mais fácil acontecer. O Benja, até comentei com o Benja, eu conversei com uma pessoa muito importante do Palmeiras, e ele me disse o seguinte: Pascoal, não vamos contratar a rodo como no ano passado. É o que eu tenho dito aqui. Eles estão negociando com o Gustavo Scarpa. Tem a possibilidade do Ricardo Goulart. Não é. Você já tem ali Lucas Lima contratado. 5, 6 jogadores. Você já tem o Rafael Veiga que joga naquela função também. Essa pessoa me disse o seguinte, é uma pessoa importante, me disse o seguinte: Pascoal, contrataremos no máximo 6. No máximo 6. No máximo, já tem 80 e tantos. Não, contratar. Então mesmo agora, assim, contratar a rodo. Não vai contratar a rodo, fazer 12, 13 contratações igual já foi feito. Mas Pascoal, você contratar 6, o grupo já está inchado. Meio rodo. Vão se apresentar 85. Agora, o que o Palmeiras vai fazer com tanto jogador... Precisa de 2 ônibus para apresentar, Pascoal. O Palmeiras não consegue fretar um ônibus para levar o Palmeiras faz um campeonato brasileiro sozinho. O Palmeiras fazer a Copa Palmeiras em quantos times? Agora, dias será deixa eu só falar uma coisa um pouco mais séria. Não pode ser de uma vez só. Tem os caras que são... Os que vão ficar no grupo, os que são parte do grupo. Imagina dar panetone no final do ano para essa turma toda, Pascoal. Terceiro para todos eles. De Natal. Terceiro para todos eles.
Só para concluir, o caso do Everton, goleiro do Atlético Paranaense, passa pelo Rafael, pelo meio-campista, né? E o Atlético quer o Veiga. Que é o Rafael Veiga. Então não está certo ainda, o Everton. Não está certo. Passa pelo Rafael Veiga. Eu ficarei muito surpreso se ele não jogar no Palmeiras. Eu ficarei muito surpreso se o Everton não jogar no Palmeiras. Para mim, o Everton vai ser goleiro do Palmeiras e vai se apresentar em janeiro, não no meio do ano. Essa é a minha impressão. Não é meio. Quando eu falei o seguinte: 3 milhões de reais o Palmeiras não vai pagar. Não, no meio do ano ele já está liberado. Maio. Ele já está liberado. Então o Palmeiras não vai esperar. Em janeiro ele vai jogar no Palmeiras. E o Rafael Veiga é o jogador que o Atlético quer. O Palmeiras está conversando com o jogador para ver se ele volta para Coritiba, porque ele começou no Coritiba. Perfeito? Perfeito. A situação do Rafinha. O Palmeiras espera que o Rafinha dê uma solução para o caso dele. O Bayern joga hoje a última rodada do Campeonato Alemão antes do retorno, aliás, antes da parada para o inverno. E aí o Bayern vai conversar com o Rafinha. Já conversou, já entregou para ele uma proposta e está esperando a resposta do Rafinha. Só que tem um problema, a proposta que ele recebeu é de mais um ano só, muito menor daquilo que ele recebe, e aí nessa proporção ele prefere voltar ao Brasil. Isso está para ser decidido na próxima semana, o Rafinha dando uma palavra final para o Palmeiras. Então, o Everton, Rafinha e a situação do jogador do Fluminense, do Scarpa. São as 3 soluções que o Palmeiras tem. Se aparecer, essa figura me disse, se aparecer um negócio de ocasião, uma oportunidade, o Palmeiras não vai perder a oportunidade. Mas são esses os jogadores, com os que já estão. Com o zagueiro do Palmeiras. Pascoal, essa história de que se aparecer de ocasião, oportunidade, isso nada mais é do que um eufemismo para você dizer o seguinte: nós vamos contratar um monte de cara. Tá na cara. Tá na cara e eu concordo com o Mano. Eu concordo com o Mano. Esse cenário? Já está pronto. Não é possível que um técnico não consiga fazer esse elenco do Palmeiras um elenco campeão. Não é possível. Vai contratar o Ricardo Goulart? Pra quê? Tem o Davidson e tem o Borja. Contratou o Lucas Lima? Pra quê? Eu acho isso. Agora, quem pensa o futebol do Palmeiras, que é o Alexandre Matos, é um cara mais experiente do que eu, acostumado a montar times. Eu, à distância analisando, eu acho um deboche contratar essa quantidade de jogador. Aí você pergunta, quem vai contratar? Não passa de 3, mas estamos abertos para qualquer coisa. Ou seja, são 6 os nomes que me falaram. Até 5, 6. E se tiver um negócio de ocasião, que é o caso da volta do jogador da China. Eu acho que o Fluminense está dando um tiro errado na escolha desses nomes pelo seguinte. Vou explicar. Quem? O Fluminense. O Fluminense. Deixa eu explicar. O Fluminense vai perder o Wendel e vai entregar o Orejuela de volta ao futebol do Equador. No caso, ele será emprestado ao Barcelona do Equador e o Wendel deve ir embora para o Paris Saint-Germain. Ou seja, eles perdem 2 titulares ao longo da temporada. São 2 volantes importantes. O que mais o Palmeiras tem hoje é bom volante a oferecer. Então o Fluminense, em vez de buscar 2 atacantes, busque um bom volante do Palmeiras, porque aí eu vou encerrar o cenário com 2 boas sugestões ao Fluminense. Boas sugestões de elenco. Primeiro, o Palmeiras, se contrata o Rafinha, vai ficar com o Mike, o Rafinha, e o Jean naturalmente volta para o meio. Não acho que o Palmeiras se desfaz do Jean. E o Jean no meio é bom jogador. E o Jean brigando no meio para ser o primeiro volante, ele é mais jogador do que o Thiago Santos e do que o Tietê. Ou seja, o Fluminense tem. O Tietê joga um pouco mais à frente, mas enfim, vai estar nesse corredor dos volantes ali. O Fluminense pode escolher ou o Thiago Santos ou o Tietê, que são 2 nomes que pro elenco do Fluminense, ou os 2. Quantos anos tem o Thiago Santos? O Thiago Santos tem 27, 28 anos. 26, 27. Não é um cara muito velho, não, muito pelo contrário. O Tietê é um jovem. O Palmeiras Pega por empréstimo esses 2 e remonta. Não sai. Eu não acho um jogador fundamental pro Palmeiras. Sim, mas o Thiago Santos é o único jogador da função de cabeça de área. Não, o Jean faz, o Bruno Henrique faz. Os outros todos são segundo volantes. Ele é o único primeiro volante que o Palmeiras tem. Não. Eles jogam sim. O Jean faz. Melo. Enfim, Felipe Melo é titular. Pra ficar... O Jean, Bruno Henrique de reserva, com todo respeito ao Thiago Santos, não é mais bola que eles. E para o Fluminense é interessante. Thiago Santos cabe com uma luva sinceramente, lá. O Tietê você abrir mão do Gustavo Scarpa
para pegar Johan e o Eric. E quem que é outro que você falou? O Eric. Roger Guedes. Pelo amor de Deus. A torcida do Fluminense vai chegar lá na porta da... Se o Fluminense abre mão de 2 volantes... Sim, mas ele sabe que o cara é uma moeda de troca boa. A inserção dele no mercado é ótima. Todo mundo quer o Gustavo Scarpa. O Abel queria o Matheus Salles, então entra o Matheus Salles e o Thiago Santos. Por falar em moeda de troca, daqui a pouco vocês vão ver as outras moedas de troca que o Bahia quer do Corinthians. Nós vamos fazer um intervalo e na volta tem mais Fox Sports Rádio. E aí o Pascoal vai falar quais são as moedas de troca, tá certo? A gente já volta. E lembrando que hoje você acompanha aí o Mundial de Clubes da FIFA. Ontem o Grêmio classificou 1-0 o gol do Everton. Hoje, daqui a pouquinho tem Romarinho, tem Al Jazeera e Real Madrid. Diz o Mano que vai ser 2-1 com 2 gols do Romarinho. Será? Deus a gente já volta, é rapidinho. Por que faz isso?